Olá, graça e paz a todos. Que bom, queridos, poder compartilhar novamente a palavra do Senhor Jesus com os queridos. Igreja, lembrando sempre do nosso Salmo de número 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tempo, queridos, de nós nos aquietarmos na palavra do Senhor Jesus, buscarmos o conhecimento das Escrituras. Jesus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, que esse tempo seja um tempo de busca realmente, para que conheçamos não somente a vontade de Deus, mas para que possamos reconhecer o seu poder sobre a nossa vida e sobre toda a sua criação. Eu quero compartilhar com os amados um texto que está lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Queridos, o que Paulo está falando em relação ao tempo? Para ajudar no entendimento desse versículo, eu quero ler um outro versículo que está na epístola, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Tessalonicenses, ele tinha certeza, queridos, de que toda aquela igreja sabia que o dia do Senhor viria como ladrão. Nós não temos como definir ou afirmar, queridos, o dia exato da volta do Senhor Jesus. Mas como igreja, nós precisamos entender uma coisa e ter certeza de uma coisa: ele virá de maneira repentina, como um ladrão. E esse é o propósito de Paulo quando ele escreve essas cartas, para que a gente esteja atento a esses dias, atento a esses tempos. Voltando no texto de Romanos, queridos, ele diz: e digo a vós outros que conheceis o tempo. Paulo está dizendo que nós deveríamos conhecer o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo, baseado naquilo que ele escreveu a Tessalonicenses, que viria como um ladrão. E é legal o que Paulo traz para a igreja, e é importante a gente ver isso, que Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja, não somente Paulo, os demais apóstolos, assim como Jesus tinha uma preocupação com a igreja de quê? De que a igreja do Senhor estivesse alerta. O texto ele continua dizendo: já é hora de vos despertardes do sono. O que Paulo quis dizer com isso? A igreja, queridos, como naquele período, hoje mais, vive sonolenta. Isso quer dizer, não que nós estamos dormindo, mas acordados sonolentos. Essa sonolência aqui, ela representa o quê? O nosso pensamento alheio com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e também com as coisas que estão acontecendo dentro da própria igreja. Estamos sonolentos, alheios às situações não só seculares, mas principalmente espirituais. Então Paulo ele vem chamando a nossa atenção e dizendo: é hora de vocês despertarem. Por quê? Porque está mais próximo agora o tempo da nossa salvação do que quando cremos. Paulo escreveu esta carta aproximadamente, queridos, 2000 anos atrás. Praticamente isso a gente pode colocar. Se há 2000 anos atrás Paulo disse que a vinda do Senhor estava próxima, imaginem agora quantas coisas aconteceram, quantos sinais que Jesus mesmo disse que aconteceriam da sua vinda já se passaram. E nós, como igreja, estamos muitas vezes sonolentos, não preocupados com as questões espirituais que envolvem a igreja. Lembramos sempre, queridos, como igreja, visando até e falando um pouquinho a respeito do tempo em que nós estamos vivendo com essa pandemia de coronavírus, a gente vai ver nas Escrituras muitos sinais de acontecimentos naturais. O próprio Senhor Jesus falou que aconteceriam terremotos, fomes, epidemias, guerras, rumores de guerras. Então nós como igreja observamos muito a isso. E isso é um tempo que a grande maioria das igrejas tem visto como um sinal da volta de Cristo. E realmente é um sinal da volta de Cristo. Mas o que nós esquecemos como igreja, é isso que Paulo tem chamado a atenção aqui, queridos, são os sinais espirituais da volta do Senhor Jesus,
que estão acontecendo há algum tempo e nesses últimos tempos de maneira mais incisiva, de maneira mais profunda dentro da igreja. Para isso eu quero compartilhar um texto com vocês que o próprio Senhor Jesus fala, que ele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 11 e 12, que diz o seguinte: se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, isso é um sinal espiritual da volta de Cristo. Entendamos o seguinte: no decorrer dos 2000 anos da história da igreja, sempre houveram falsos profetas no meio da igreja, mas nunca tantos como nós temos visto nos dias atuais. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Iniquidade é um pecado consciente. Esses falsos profetas que estão no meio da igreja, queridos, estão dissimulando, estão adulterando a palavra do Senhor para que enganem pessoas e com isso levando a um esfriamento do amor à palavra de Deus. Nós não estamos amando a palavra de Deus como nós deveríamos amar. O amor à palavra de Deus tem se esfriado no meio da igreja. Automaticamente, queridos, quando se esfria o amor à palavra de Deus, o amor às pessoas também acaba se esfriando. E isso é um sinal espiritual que nós, como igreja, muitas vezes não estamos enxergando. Nós precisamos despertar para isso, queridos. As Escrituras vão trazer várias referências de outros sinais espirituais. A apostasia da palavra. Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Se nós olharmos, queridos, no meio da igreja, o meio cristão, como nós cristãos estamos vivendo, alheios à palavra do Senhor, buscando aquilo que agrada ao meu coração. A igreja tem se entregado não somente a prazeres carnais, queridos, mas principalmente a uma conduta errada no sentido de política, no sentido de busca financeira desenfreada, nos prazeres que elevam o homem e não a Cristo. É isto que Jesus estava falando lá no Evangelho de Mateus. E é isto que Paulo chama a atenção de Timóteo. Nos últimos tempos aconteceria isso. Nós abandonaríamos, nós não queríamos ouvir a sã doutrina. Por quê? Porque nós buscamos aquilo que agrada a nós mesmos. Como igreja nós precisamos acordar, queridos. Quem busca tudo isso? Jesus fala que quem busca tudo isso são os ímpios. Então, o conselho para a igreja que Paulo deixa: desperta, querido, dessa sonolência, acorda para a palavra de Deus. O versículo 12 de Romanos 13, ele vai continuar dizendo: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vai alta a noite, queridos. Chegou o tempo, está chegando o tempo em que Jesus, que é a verdadeira luz, eliminar, dissipar essas trevas. As obras das trevas estão se acabando. Agora vai haver uma seleção, queridos, daqueles que andam na luz com Cristo e daqueles que preferem as trevas. Quando Jesus vem destruir essas trevas, automaticamente ele destrói aqueles que estão em trevas, queridos. Por isso nós precisamos despertarmos e voltarmos para a luz de Cristo através da sã doutrina, através das Escrituras. E ele diz no texto: revistamo-nos das armas da luz, justiça que vem da palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus nos orienta a andarmos com Deus, a forma que nós devemos andarmos com Deus, a maneira que nós precisamos deixar que essa luz de Jesus entre no coração e elimine toda a treva que está dentro do meu coração. Quando Jesus vier, queridos, imaginem um dia, uma noite de trevas, um dia que quando amanhece elimina totalmente a escuridão. É isso que vai acontecer, queridos. Paulo está falando aqui da volta do Senhor Jesus. A igreja precisa estar desperta, acordada verdadeiramente, esperando e ansiando pela volta do Senhor Jesus.
Nós, como igreja, temos nos deixado enganar, queridos, pelo nosso coração, pelas artimanhas do diabo, pelas coisas que o mundo nos oferece, e estamos caminhando para as trevas, não para a luz. Nós precisamos acordar, queridos, realmente, e buscarmos a vontade do Senhor. O texto de 2 Pedro 3,3, ele diz o seguinte, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Estamos escarnecendo a palavra de Deus, usando a palavra de Deus para angariarmos riquezas, queridos, para pecarmos e justificarmos os nossos pecados. Isso é escarnecer com a palavra de Deus. Estamos buscando os nossos interesses, esquecendo de que assim como houve um dilúvio, vai haver agora, queridos, a consumação de todas as coisas. Tudo isso que nós vemos vai acabar. E onde nós estaremos? Em trevas ou na luz? Para encerrar, queridos, eu quero continuar lendo o texto da 1 Tessalonicenses 5, continuando no versículo 3, que ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Vejam que Paulo usa o mesmo exemplo de Jesus. As dores virão como se fosse uma mulher que está para dar à luz. Chegou o tempo de dar à luz, começam a multiplicar essas dores. E de maneira nenhuma nós escaparemos dessas dores, queridos. Mas, quando nós buscamos a luz do Senhor, existe o quê? A possibilidade, queridos, de não sermos condenados com as trevas. Nós compreenderemos os sinais que o Senhor deixou para nos comunicar, nos avisar da sua vinda. Mas se estamos dormindo, nós não conseguimos observar esses sinais. E o texto continua no versículo 4 dizendo assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha o que Paulo orienta a igreja de Tessalônica, ele está elogiando, ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia do Senhor, como um ladrão, vos apanhe. Olha o incentivo de Paulo, querido, que isso seja sobre a nossa vida, que isso seja sobre a tua vida. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha como seria bom a gente ter certeza disso. E essa palavra, querida, é para que nós possamos analisar o nosso coração, analisar o tempo que nós temos buscado ao Senhor, o porquê nós buscamos ao Senhor, para prazeres terrenos, para uma cura terrena, ou nós buscamos ao Senhor para que esse dia não nos apanhe como um ladrão, para que nós tenhamos a certeza da nossa salvação, queridos. E nós precisamos ter certeza de que o dia do Senhor virá assim como um ladrão. Nós precisamos crer na volta do Senhor Jesus. Ela é certa, ela é iminente, queridos. O texto de Hebreus 10, 11, ele vai trazer a respeito disso a confirmação. Ele diz assim, Hebreus 10, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Vejam, queridos, aquele que vem virá. Aquele que vem é Senhor Jesus Cristo. E Ele vem, queridos, para julgar as obras das trevas. Ele vem para salvar o seu povo, aqueles que foram fiéis à sua palavra, aqueles que não se deixaram se iludir com as coisas do mundo, aqueles que não atenderam à vontade da sua carne, mas aqueles que lhe obedeceram. E a obediência vem através da palavra de Deus, queridos. Nós cremos, eu creio na vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos crer nas suas Escrituras. Queridos, meditem nesta palavra, analisem o seu coração, peçam perdão a Deus pelos seus pecados. Nós precisamos, como igreja, queridos, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e buscarmos sim ao Senhor Jesus. Neste dia de domingo, foi levantado um clamor para que fizéssemos um jejum, orando pela cura da nação, orando pela cura do mundo. Queridos, para que nós possamos fazer isso, o nosso jejum, antes de mais nada, precisa ser de arrependimento. Nós temos que pedir sim a cura para a nação, mas nós temos que clamar, queridos, por arrependimento de pecados. E isso não só dos nossos, mas dos nossos governantes. Nós precisamos jejuar sim para que haja um arrependimento. Esses homens precisam jejuar e se arrepender dos seus pecados. Senão, queridos, o Senhor não vai enviar a cura. Sem arrependimento não há perdão. Então, que nós possamos analisar, estudar essas palavras,
nos arrependermos e buscar a Deus enquanto há tempo, queridos, tendo a certeza de que Ele virá. Fiquem na paz e que o Senhor os abençoe.